Próximo conceito sobre água, capilaridade. Bem importante esse conceito. Pessoal, vamos começar, antes de eu passar o conceito para vocês, vamos olhar essa imagem aqui do lado, ó. Essa aqui. Vamos supor que eu tenha colocado uma bacia com água e eu peguei vários tubos de vários diâmetros, tá? Esse aqui é o mais fino de todos, esse intermediário e esse aqui um pouquinho mais grosso. E eu coloquei nessa bacia de água. Pergunta: em qual dos tubos a água vai subir mais rápido? Claro, no tubo mais fino. Então, toda vez que vocês virem sobre capilaridade, vocês já tem que lembrar de tubo fino. Então, vamos colocar um conceito simples aqui. O que seria capilaridade? É a capacidade que a água tem de subir em tubos finos. O que isso quer dizer? A água vai subir mais se o tubo for mais fino. Ok? Então aqui, ó, se o tubo é fino, a água vai subir mais rápido, vai subir com mais facilidade. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês, por que a água consegue subir dessa forma? Primeiro conceito, esse conceito aqui a gente já estudou. O que é coesão? Coesão significa união. União. Lembra que eu falei com vocês? O que é coesão? É a união entre as moléculas de água, graças a quem? As pontes de hidrogênio. Então, uma molécula está grudada à outra pelas pontes de hidrogênio. Então, concorda comigo que se eu puxar uma molécula de água, as outras vêm juntas? Concorda comigo? Sim, porque elas estão unidas pelas pontes de hidrogênio. Então, se eu puxo uma, todas vêm ao mesmo tempo. Então, por que a água, uma das características, por que a água consegue subir lá em cima? Porque se eu puxo uma molécula, as outras também sobem. Então, esse é o primeiro conceito, por conta da coesão. Olha o outro conceito, ó, adesão. Por que a água consegue subir com facilidade? Por conta também da adesão. Eu vou explicar para vocês. Olha nessa imagem aqui. Aqui eles colocaram uma espécie de papel, tipo um guardanapo, papel higiênico, e duas substâncias aqui com corante, água com corante. E aí eles fizeram um experimento. Eles colocaram aqui o papel aqui em um copo e a outra parte do papel em outro. E aí perceberam que essa substância que estava nesse copo acabou passando para o outro copo através do papel. Então, o que isso significa? Que a água ela consegue grudar nesse papel, ela consegue grudar, se aderir a esse papel e passar para o outro lado. Então, a gente tem duas coisas que vai ajudar a água a subir. Primeiro, coesão, porque uma molécula está grudada na outra, e aí se eu puxo uma, eu puxo as outras. E a adesão, que a água ela vai conseguir se aderir ao tubo, ao material do tubo, ela consegue grudar. Da mesma forma que a água nessa imagem consegue grudar no papel e ir subindo, ok? E aí eu te dou um exemplo super importante da biologia sobre capilaridade, que é a fotossíntese. Para acontecer fotossíntese, a gente precisa de água, certo? Então a água sai do solo e vai lá para as folhas. Gente, como é que a água consegue subir até lá nas folhas, principalmente em grandes árvores, né? Árvores muito altas. Como que isso acontece? Por conta da capilaridade. Então, o que é capilaridade mesmo? É a capacidade que a água tem de subir em tubos finos, com a ajuda de quem? Com a ajuda da coesão e adesão. Ok? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês de uma árvore e aqui dentro dessa árvore a gente vai ter tubos que a gente vai estudar lá em botânica. Na verdade, no segundo ano vocês vão estudar sobre botânica, mas aqui eu já quero introduzir um conceito. Aqui nessa árvore a gente vai ter tubo fino. Então,
Por que que o tubo na árvore tem que ser fino? Porque a água ela tem que chegar lá em cima na folha. E aí, se o tubo é fino, a água consegue subir com a ajuda de quais fatores? Da coesão, porque se uma molécula é puxada, as outras vão também, e também pela adesão. Adesão, isso significa que a água ela consegue grudar no tubo dessa planta e ir subindo também. Então, são duas coisas que vão ajudar a água a subir, tudo bem? Tranquilo? Importante esse conceito de capilaridade. Vamos para o próximo. Esse aqui é bem tranquilo. Solvente universal. Por que que a água é considerado solvente universal? Porque ela dissolve tudo de tudo? Não, não. A água ela é solvente universal porque ela consegue dissolver todas as substâncias que também sejam, olha aqui, polares, tá? Porque a água consegue dissolver uma substância que não seja polar, tipo um lipídio? Não, não consegue. Então, ela não vai conseguir dissolver tudo. Ela só vai conseguir dissolver substâncias que sejam parecidas com ela, que sejam polares. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês na imagem. Aqui a gente tem um copo com água, que a gente chama, a água é considerado solvente. A gente tem, por exemplo, o sal, que é considerado um soluto, e se eu junto os dois, eu tenho uma solução. Por que que eu tenho uma solução? Porque eu consegui dissolver esse sal. E aí vem a grande pergunta: por que que a água conseguiu dissolver? Olha, por que que ela conseguiu dissolver? Porque o sal também é polar. Isso quer dizer que os dois têm cargas positivas e negativas. Então, na hora de eu jogar esse sal ali na água para poder misturar, o que que acontece ali naquela solução? Então, vamos lá. O sal, ele é o quê? NaCl. Então, aqui eu tenho o Na e aqui eu tenho o Cl. Qual que é positivo, qual que é negativo? Já que eu falei para vocês que é uma substância polar. O Na, que é o sódio, ele é positivo e o cloro, ele é negativo. E aí, se eu misturo com a água, que também é polar, que tem lado positivo e negativo, o que que vai acontecer então? Os opostos se atraem. Quem é positivo vai grudar no negativo, quem é negativo gruda no positivo. Então, vamos olhar na imagem. Se o Na é positivo, qual que é a parte da água que vai grudar no Na? É a parte negativa. E qual que é a parte negativa da água? É o hidrogênio ou é o oxigênio? É o oxigênio. Lembra que eu falei que o oxigênio é a parte negativa da água e que o hidrogênio é positivo? Pois bem, então aqui eu tenho o Na positivo e o oxigênio da água que vai grudar no Na. Ou seja, positivo e negativo. Agora, a outra parte do sal, que é o cloro é o que? Negativo. Então, qual que é a parte da água que vai grudar no cloro? É a parte positiva da água. E quem é a parte positiva da água? São os hidrogênios. Tá vendo que o oxigênio ficou bem distante, porque ele é negativo? Então, é a parte positiva que vai grudar. Por quê? Porque o cloro ele é negativo e o hidrogênio é positivo. Os opostos se atraem. Então, dessa forma, positivo grudando no negativo, a gente consegue dissolver a substância. Tudo bem? Então, solvente universal. Por que que a água é considerada solvente universal? Porque a água consegue dissolver todas as substâncias que sejam polares. A polar fica de fora. Tudo bem? Próximo conceito. A água participa de reações químicas. Aqui a gente precisa de uma atenção maior, hein? Então, a gente tem dois tipos de reações químicas em que a água participa. Nós temos a desidratação e a hidrólise. Então, vamos começar pelo vocabulário que a gente já tem do dia a dia. Se é desidratação, tá ganhando ou perdendo água?
tá perdendo. Então, na desidratação, a gente tem perda de água. E o que sobrou? Hidrólise só pode ser ganho de água, ok? Vou botar aqui que ela ganha água, mais fácil. Então, vamos lá. Olha só. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos 2 aminoácidos. O que são aminoácidos? São peças menores que, quando eu junto vários aminoácidos, no final do processo, eu vou ter uma proteína. Isso aqui a gente vai estudar lá na frente. Então, veja bem, se eu pego peças menores e junto, vai ter perda de água. Então, toda vez que eu juntar peças menores na biologia, toda vez que eu quiser juntar alguma coisa na biologia, eu sempre vou ter perda de água. Se é perda de água, qual que é o nome do processo? Desidratação. Tranquilo? Então, se eu junto, tem perda de água, desidratação. Vamos supor, aqui no meu segundo exemplo, que eu tenho uma substância grandona, já toda montada, e eu quero quebrar essa substância em partes menores. Se eu quero quebrar, eu preciso colocar água no processo para ajudar a quebrar. Então, qual que é o nome do processo? Hidrólise. Então, se eu junto, perde água, desidratação. Se eu quebro, eu coloco água, hidrólise. Tudo bem? Então, só para facilitar, o primeiro exemplo eu já até falei com vocês, né? Formação de proteína. Como é que eu formo uma proteína? Eu pego várias partes pequenas, que são os aminoácidos, e junto todos eles para formar uma proteína. Se eu estou juntando, eu tenho perda de água, desidratação. Agora, no meu segundo exemplo, vamos supor que você comeu um pedaço de pão. A gente vai aprender mais lá na frente que o pão, ele tem açúcares grandes, tem carboidrato grande. A gente chama esse carboidrato grande de polissacarídeo. Então, eu coloquei aqui, ó, polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? É um açúcar muito grande. A gente vai aprender mais lá na frente. Então, se a pessoa come um pedaço de pão, se come um açúcar grande, o seu sistema digestório vai precisar quebrar esse açúcar grande em partes menores. Para quê? Para você ter energia, né? Então, se eu preciso quebrar esse polissacarídeo, esse açúcar grandão, eu preciso inserir água no processo para acontecer o quê? A hidrólise. Tranquilo? Então, esses são 2 exemplos importantes para vocês fixarem. Então, aqui na primeira imagem, eu tenho uma parte menor, outra parte menor, quero juntar as duas. Então, o que eu tenho que tirar do processo? Água. Então, o que eu vou tirar? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ó. Tirei uma molécula de água. Então, esse processo se chama desidratação. Agora, aqui nessa outra imagem, eu tenho uma molécula já formada, uma molécula maior, e eu preciso quebrar. Então, eu preciso inserir água no processo para poder quebrar. Então, o que eu inseri? Eu vou ter que inserir, então, 2 hidrogênios e 1 oxigênio para acontecer a hidrólise. Tudo bem? Outra propriedade da água. A água tem um alto calor específico. O que significa quando uma substância tem alto calor específico? Significa que ela tem dificuldade para mudar de temperatura. Cuidado com essa palavrinha, ó. Dificuldade para mudar de temperatura. Então, por que a água tem dificuldade para mudar de temperatura? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aí já foi na praia? Praia, lugar maravilhoso. Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, eu trouxe a imagem de uma praia, com o povo aqui, todo mundo aglomerado, né?
Mas não importa. Quando você chega na praia por volta de, vamos colocar 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, quando você pisa na areia, a areia tá queimando, tá muito, muito quente. Aí você pensa, nossa, tá muito quente, o sol tá abafado, que tá quente, eu vou entrar na água para refrescar. Só que aí quando você coloca o pé na água, você já desanima, né? Por quê? A água tá um gelo, tá muito gelada. Então, se eu comparo água com areia, tem uma diferença, não tem? Qual que é a diferença entre esses dois componentes aí? É o calor específico. A água, ela só vai ficar quentinha lá por volta das 4h30, 5 horas ou mais. Por quê? Porque o sol vai bater na água, só que a água ela vai demorar de mudar de temperatura, ela vai demorar um certo tempo para ir aumentando a temperatura, para deixar a água mais quentinha. Então vai demorar só lá para as 4h30, 5 horas que essa água vai ficar razoável aí para tomar banho, né? Quem gosta de água mais morninha. Mas a areia, você mal chegou, a areia já tá quente, quente, queimando seu pé. Por quê? Porque a areia, ela tem um baixo calor específico, porque ela muda de temperatura rápido. Então o sol bate na areia, um tempinho depois ela já está muito, muito quente. Já a água, o sol bate, só que ela vai demorar para mudar de temperatura. Então, se eu comparar água com areia, a água ela tem um alto calor específico. Isso significa que a água vai demorar para mudar de temperatura. Tem dificuldade para mudar de temperatura. Já a areia ela tem um baixo calor específico. Rapidamente essa areia vai mudar de temperatura, vai ficar quente muito rápido ou fria muito rápido, ok? Então aqui eu trouxe uma tabelinha só para vocês terem uma referência. Percebam que aqui nessa tabela a substância que tem um calor específico maior aqui é a água, então ela vai demorar para mudar de temperatura. Olha a areia que eu falei para vocês, ó, calor específico baixo. Então, se eu comparo essas duas substâncias, quem tem um calor específico mais alto? A água. Por quê? Porque ela vai demorar para mudar de temperatura. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês com relação à febre. O nosso corpo, de forma geral, tem aproximadamente 70% de água. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que estuda biologia e ciência sabe disso. Só que ninguém nunca parou para pensar qual que é a importância disso. Por que o nosso corpo tem tanta água assim? Primeiro, a gente já viu que a água participa de reações químicas, de desidratação e hidrólise, lembra? Então, se você come alguma coisa, a hidrólise vai ter que funcionar para a reação química acontecer. E outra coisa também, a pessoa quando está com febre, por que a temperatura dela demora um certo tempo para aumentar? Ela não aumenta de vez. Já pensou se o nosso corpo aumentasse, tivesse um calor, já pensou se a água tivesse um baixo calor específico? Se a gente tivesse febre, por exemplo, o nosso corpo ia esquentar muito rápido. E qual que é o problema disso? As proteínas do nosso corpo iam desnaturar, iam se deformar. Olha o perigo. Então, por que a gente tem 70% de água no corpo? Para poder proteger. Porque se a gente tem uma febre, o corpo ele não vai esquentar tão rápido, ele vai demorar um certo tempo. Então a gente acaba ganhando tempo com isso, né? Então por isso é tão importante o nosso corpo ter muita água. É claro que se a pessoa for mais nova ou mais velha, essa quantidade de água ela vai ser diferente. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Próxima propriedade da água, ela participa do processo de fotossíntese. Então aqui a gente tem uma planta, a água sendo absorvida, água e sais minerais também. Então a água participa do processo. A água ela vai lá para as folhas e eu já falei para vocês como é que a água consegue subir até lá em cima nas folhas.
Qual que é a propriedade que possibilita isso? É a capilaridade. Lembra que eu falei com vocês que é por meio da capilaridade que a água consegue subir em tubos finos, graças à adesão e à coesão? Então, olha como os conceitos eles se relacionam. Então, a água sobe lá nas folhas e aí a gente tem a luz para fazer o processo de fotossíntese. E tem também, claro, a absorção de dióxido de carbono, que é o famoso CO2. Então, eu coloquei essa imagem só para vocês não esquecerem que a água participa desse processo. E aqui, já adiantando, eu já falei dessa organela que é super importante, que é o cloroplasto. O cloroplasto ele está presente em célula vegetal para fazer o processo de fotossíntese. Então já vão gravando essa imagem aí, já vão fixando essa imagem na cabeça, porque essa organela ela é muito importante em provas, ok? Com relação aos fatores, gente, a água ela pode variar com relação à idade da pessoa, com relação à espécie e com relação ao metabolismo. Como que isso funciona? Vamos falar primeiro da idade. Se eu perguntar para vocês assim, ó, quem é que tem mais água no corpo? Um bebê ou um idoso? O que vocês vão me responder? O bebê. Por quê? Porque ele está em fase de crescimento, metabolismo muito acelerado, e como a água participa de reações químicas como hidrólise e desidratação, o bebê precisa de mais água. Já o idoso já tem uma menor quantidade de água no corpo, tem uma menor porcentagem de água no corpo. Ok? Então, dependendo da idade, isso vai variar. Quem tem mais água no corpo, eu ou você? Você tem mais água no corpo. Por quê? Porque você é mais novinho, mais bebê, né? E eu já vou ter menos água no corpo, infelizmente, né? Então aqui eu coloquei uma imagem para você, ó, o feto 100% de água, já o idoso 50%, né? E no meu caso, por exemplo, ó, 70% de água. Então por isso é importante, quanto maior for a idade da pessoa, mais água ela tem que beber. Por quê? Porque a porcentagem de água no corpo vai diminuindo com o passar do tempo, ok? Segundo fator, espécie. Espécie. Quem tem mais água? A espécie dos quinidários, das águas vivas, ou a nossa espécie? Quem tem mais água? A espécie da água viva, dos quinidários. Então, esse exemplo é bem tranquilo. A espécie é diferente, cada uma vai ter uma porcentagem de água. Tranquilo, é só isso que cai em prova mesmo. A quantidade de água ela varia de espécie para espécie, ok? E com relação ao metabolismo, vou dar um exemplo para vocês aqui, fazer uma pergunta. Em qual parte do corpo tem mais água? O seu cérebro ou os seus ossos? Quem é que vai ter mais água? Aí você vai me responder, professora, peraí, deixa eu pensar. O cérebro, eu tenho um cérebro só, mas eu tenho vários ossos. Eu acho que os ossos têm mais água. Errou. Por quê? A pergunta que você precisa fazer é o seguinte: qual dos dois trabalha mais? Qual dos dois tem um maior metabolismo? O cérebro. O cérebro não para, né? Então, por isso que o cérebro, ele vai ter um metabolismo maior. Se ele trabalha mais, isso quer dizer que ele vai ter mais água, ok? Outro exemplo, o cérebro ou o fígado? Quem é que trabalha mais? O cérebro. Então, o cérebro, por que ele precisa de muita água? Porque no cérebro tem várias reações químicas acontecendo o tempo todo. Então, ele vai ter um maior metabolismo. Então, por isso, ele vai ter mais água. Tranquilo? Então, a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos. Se tiverem qualquer dúvida, pode me enviar nas redes sociais e também no WhatsApp. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.